E agora o assunto que trazemos para você é um assunto sério que vai te interessar bastante, porque eu faço algumas perguntas para você. O que fazer quando um familiar se torna incapaz de exercer os atos da vida civil? O que é uma ação de curatela ou de interdição? Quem pode fazer esse requerimento? Desde 2013, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, têm sido convocados a comparecerem às agências bancárias, onde recebem os seus benefícios, a fim de fazerem a sua comprovação de vida e renovação de senha. Então, nós vamos entender melhor esse procedimento com a advogada Clarissa França, que está aqui conosco já nos nossos estúdios, a quem cumprimentamos. Doutora Clarissa, obrigado pela presença. Uma honra tê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco, falar de um assunto tão atual, interessante e por outro lado, polêmico também, por outro lado, né? Então, vamos aí. O que é essa ação de interdição? Bom, a ação de interdição, Sérgio, ela é uma ação necessária quando um familiar já não consegue mais gerenciar a sua própria vida, os atos da sua vida, por exemplo. Abrir uma conta de banco, movimentar essa conta de banco, não consegue mais assinar, não consegue mais responder por si mesmo. E aí a gente precisa de intervir para quê? Para proteger esse familiar, né? Essa pessoa que a gente gosta tanto. E, na verdade, a ação de interdição, ela acaba sendo um tema um pouco polêmico, porque o senso comum trata como se fosse algo, vamos dizer assim, algo vingativo, algo do mal. Sempre que tem uma novela, fala, eu vou te interditar para pegar seus bens e tudo mais. E não é bem assim. Já traz essa condição do senso comum, justamente né? o contrário. A ação de interdição, ela serve para proteger determinadas pessoas que não têm essa capacidade mais, né? Ou que nunca tiveram, ou que não têm essa capacidade mais de gerenciar com independência e autonomia a sua própria vida. Clarissa, desculpa. E essa interdição, ela pode ser tanto por motivos físicos como emocionais também? Sim, na verdade, a questão emocional, mental, ela é muito mais forte do que a questão física. Só o problema de locomoção, ele não justifica a questão da interdição. Inclusive, é importante destacar que a idade por si só não justifica também a interdição. Para que seja necessária a interdição, é preciso que a pessoa apresente uma doença ou apresente qualquer condição que faça com que ela não possa mais gerenciar a sua própria vida. Dentro das questões do dia a dia, dentro das questões que cercam, né, permeiam a nossa realidade, doutora Clarissa, até a questão de bebida alcoólica, o uso de drogas, isso também são fatores para pedir essa interdição, né? Sim. Entrar com essa ação, né? Sim, não, a questão do abuso de álcool e da dependência química, quando elas afetam a vida daquela... Na maioria das vezes afeta, né? Mas quando chega num ponto em que a família já não consegue mais controlar, que aquele dependente químico ou dependente de álcool, ele acaba vendendo seus bens, fazendo, tomando atitudes que vão prejudicar a saúde financeira da família, é importante, a ação de interdição é um instrumento importante de proteção. Inclusive, não apenas nesses casos de dependência química, mas também com o que a gente chama de pródigo, né? A pessoa que não consegue, que acaba comprando demais e acaba indo muito além do seu próprio poder aquisitivo de uma forma patológica, ela pode ser passível de interdição. Tio William, antes de você fazer a sua pergunta, é só fazer essa observação. Quando ela disse ali dessa condição do pródigo, né, a Bíblia nos fala a respeito do filho pródigo, né? Ele teve ali, ele pediu, muita gente pensa que é o filho pródigo, aquele que volta, aquele que retorna ao lar. Não, pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Então, é interessante observar isso aí. Há esses tipos de figura na Bíblia também, né? Então, interessante. E a gente vê aqui uma prova de que pode sofrer, né, essa interdição. Contigo. Não, eu queria continuar a sua posição e até a resposta da Clarissa sobre a parte da pessoa vitimada pela droga, né? Ou
por um vício e não conseguir responder pelas suas próprias ações. Agora, eu vivo um caso muito pessoal, né? Eu tenho um irmão seriamente envolvido que usa isso para extorquir dinheiro de um familiar. Então, a gente percebe que esse familiar, ele não dá conta mais desse aspecto emocional. Isso pode ser um caso de interdição também, não? O fato da extorsão? Isso. Sim. Aí, no caso, o que ele está perguntando é o inverso. Né? Se a interdição o protegeria dessa pessoa que é dependente. Sim, porque a partir do momento que o indivíduo ele passa por um processo de interdição, ele já não pode mais tomar diversas providências sozinho. Ele precisa que um curador atue por ele. Todas as questões referentes a dinheiro são questões que são gerenciadas pelo curador. O curador, e até nesse ponto é importante né, compreender um pouco como funciona o processo de interdição. O processo de interdição ele vai reconhecer que aquela pessoa já não tem mais aquela capacidade plena, né? Apesar de ser maior de 18 anos, não tem mais essa capacidade plena. E aí, nesse caso, vai ser nomeado uma pessoa, um terceiro, que vai gerenciar esses bens. Existindo essa intermediação, não vou dizer que reduz a possibilidade de extorsão, mas ela reduz drasticamente, porque protege, como ele já não poderá mais lidar com esse dinheiro e quem terá que prestar contas vai ser esse curador, isso pode ser uma forma de solucionar. Por exemplo, nesse caso aqui apresentado pelo tio Uli aqui no nosso programa, quem pode fazer esse requerimento aí? Quem pode requerer essa ação de interdição? Porque as famílias sofrem com isso. A família, os familiares todos sofrem, porque às vezes por causa de por exemplo, no caso dele, ele poderia ou outra pessoa? Sim, a Quem de interdição, direito, né? ela pode ser requerida pelos familiares, mas a lei determina que são os pais, o cônjuge, né, e os familiares próximos. Se nenhuma dessas pessoas não se preocupar em fazer a interdição, em pedir a interdição, e essa interdição for absolutamente necessária, for caso de doença grave, até mesmo o Ministério Público pode fazer esse pedido. Vamos supor, você tem um vizinho que a família com certeza é uma pessoa já acamada, já doente, e ninguém providenciou essa interdição. Se essa pessoa tiver uma doença grave e nenhum desses outros familiares tiver tomado essa atitude, você pode pedir que o Ministério Público faça isso, porque esse é um dos papéis do Ministério Público. E, assim, inclusive, é importante destacar que o processo de interdição ele é todo muito controlado. O Ministério Público atua o tempo todo, de modo que a função primordial é proteger patrimonialmente aquela pessoa. Essa interdição, doutora Clarissa, ela pode ser parcial ou ela é necessariamente integral? Não, a interdição ela pode ser tanto parcial como integral. Vai depender de como o quadro daquela pessoa vai ser avaliado naquele momento. Se, por exemplo, há casos muito frequentes em que a pessoa já é idosa, é acometida de mal de Alzheimer, já não dá notícia de mais nada. Nesses casos, essa pessoa ela vai provavelmente ser interditada de modo integral. No entanto, no caso, por exemplo, do pródigo que nós conversamos aqui, é uma pessoa que apenas ela tem uma dificuldade de gerenciar de maneira autônoma a vida dela. Financeira. Do ponto de vista financeiro. Então, apenas com relação ao ponto de vista financeiro é que haverá essa intervenção por parte de um curador. Já a pessoa que é interditada de maneira integral, por exemplo, ela acaba perdendo o direito, por exemplo, de votar. Porque ela já não consegue nem mais se situar, tem casos a pessoa já não consegue mais se situar no mundo, então ela não tem condição mais de votar. Especificamente sobre o que nós lemos no começo, sobre esse comparecimento às agências bancárias, isso é o que é uma prova de vida, quer dizer, ainda estou apto, estou aqui, provavelmente por causa de fraudes também? Sim, exatamente. Em razão da existência de muitas fraudes e também acontece muito de familiar, há muito tempo atrás, quando ainda era capaz de responder pelos seus atos, deu uma procuração para um familiar movimentar essa conta, resolver a vida.
E aí o tempo passa e essa situação ela se modifica, porque a doença se agrava e tudo mais, e isso tem que ser regularizado. Então o INSS pediu para que fossem feitas essas regularizações. E nos casos em que a pessoa não fez, né, não faz a renovação da senha, não comparece, ela acaba tendo esse benefício suspenso, se não fizer isso. Só um intervalinho, porque parece que tem alguém, intervalinho não, um tempinho seu, porque tem uma pessoa no telefone querendo participar com a gente, é o Joaquim. Bom dia, Joaquim, bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você está ligando de onde? Eu estou falando aqui do Caratinga. Caratinga, Minas interior Gerais. de Minas Gerais. Que legal, bem-vindo. Pode fazer seu Muito comentário. bem, eu gosto demais do programa de vocês, sou ouvinte todos os dias, viu? Oh, que legal. Obrigado. O Serginho aí, a Carol, todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, viu, Joaquim? Vocês são muito Não. bem-vindos à minha casa, sabia? Que coisa boa. Pra gente é um privilégio, uma Prazer. grande responsabilidade, né? Poder estar aí Muito. passando as manhãs com vocês. Muito bem, muito obrigado. Grande abraço para você, um dia especial, viu? Para vocês também, obrigado. Um abraço. Obrigado você. Gostoso receber o carinho do telespectador? Sim, é verdade. Importante, né, pra gente, né? É para isso e por isso que nós estamos aqui para fazer essa televisão de muita qualidade aí, com assuntos que de fato sejam permitidos de entrar na sua casa a qualquer hora do dia aí. Não é isso? É isso mesmo. E esse procedimento, né, do recadastramento, é alguma coisa simples, rápida? É simples se houver, né, toda a regulamentação, se os documentos estiverem em dia, se a pessoa estiver podendo responder, né, pelos seus atos, ela consegue regularizar junto à agência e, se for o caso, até junto ao INSS. Você falou de uma situação anterior de que muitas vezes essa pessoa passou uma procuração, né, por uma situação específica. Nesse recadastramento, se algo mudou, essa pessoa pode atualizar esse procedimento todo. Sim, exatamente, porque essas procurações elas têm validade. Você não pode dar uma procuração eterna para que um familiar resolva questões financeiras. Isso é uma preocupação que se tem com o patrimônio, né, das pessoas, para que não seja dilapidado um patrimônio sem que a pessoa saiba. Por exemplo, no caso de uma interdição, é possível reverter o processo? Um exemplo, a pessoa passou a usar ali o álcool, passou a fazer uso ali e perdeu a sua habilidade de gerir as suas finanças. Aí, com o tempo, encontrou-se com Jesus, foi restaurado, renovado, regenerado e retomou, então, essa habilidade. É possível voltar a ter o controle, cancelar essa interdição? Sim, é possível. Nos casos em que a interdição ela é parcial ou até mesmo integral, a interdição ela só dura enquanto há a incapacidade por parte daquele sujeito. Se aquele sujeito voltou a ser capaz, vamos supor, o sujeito estava em coma e aí naquele momento que estava em coma, alguém tem que resolver as questões financeiras dele. Tem um curador. Mas, a partir do momento que aquela situação ela deixa de existir, a interdição, a gente chama de levantamento da interdição. E a pessoa volta, retoma todos os atos da vida civil. Nosso telespectador, o Vinícius, lá do Rio Grande do Sul, está ligadinho para a gente e tem uma pergunta para fazer. Bom dia, Vinícius, bem-vindo. Vinícius, está ouvindo a gente, Vinícius? Acho que deve ter caído ali em alguma coisa. Isso, chega pertinho aí, diminui o volume da televisão, chega pertinho do telefone, não está chegando sua voz. Alô, né? Eu não estou ouvindo, está muito Olha. baixo. Agora sim, Vinícius, ótimo. Bom dia, bem-vindo aqui no De Tudo Um Pouco. Pode fazer sua pergunta. Só um pouquinho, então, eu não estou ouvindo, só um pouquinho. Ah, ok. Desliga Agora o está volume. me ouvindo? Nós estamos te ouvindo bem. Agora sim estou ouvindo. Não. Então, a dúvida é o seguinte, a minha avó tem 89 anos e o meu pai 69 anos. Né? E ele tem autonomia, ela ainda lúcida, ele tem autonomia para, por exemplo, vender a terra que ela tem em nome dela? Ela tem autonomia? Ela é sua avó? Ela é sua avó, o pai é quem cuida, não é Mas isso? a avó não tem mais autonomia, é isso? Não, ela é minha avó e ele é meu pai, filho dela. Pois é, A mas avó com 89 anos e o pai com 69 anos. Ele pode vender a terra que futuramente será dele como herança, porque Não. ainda não é dele, ela é viva ainda, né? Não é possível. Mas aí já há nenhuma questão referente à questão da interdição. Você
só adquire um patrimônio por herança a partir do momento que o sujeito, né, o indivíduo falece. Morreu. Antes tá bem disso, baixinho, doutora, eu quase não lhe ouço. Oi? Eu quase não lhe ouço, tá muito baixinho o telefone. Tá baixinho o retorno para ele, para você aí? Agora tá melhorando. Melhorou? Bom, Vinícius, deixa eu ver se você consegue me escutar melhor. A questão aí não é uma questão referente à interdição, porque você não pode vender um patrimônio que ainda não é seu. E ele só será seu, no caso o seu pai, quando a sua avó falecer. Então, com relação mas a questão é a seguinte, ele vendeu a terra e levou ela junto para assinar no cartório. Ela com 89 anos pode assinar? Ela ainda tem poder para isso? A questão da idade, somente a idade, não faz com que a pessoa seja incapaz. Se a sua avó está lúcida, ela entende que ela está vendendo uma terra, qual que seria o valor ali envolvido, como é que é aquela transação, não tem problema nenhum. Ela pode ter 120 anos de idade, que ela tendo autonomia para poder fazer a assinatura, para poder entender aquela situação na qual ela está inserida, ela pode fazer sim, não tem problema. Mas o que acontece muitas vezes é quando, que não só por causa da idade, mas a pessoa às vezes não tem capacidade nenhuma e leva-se essa pessoa até o cartório para que ela assine sem estar entendendo aquela situação. E isso aí não é um caso desejável. Nesse caso, seria necessário ter uma interdição, o que não é o caso da sua avó, pelo que me parece. Não, ela ainda está lúcida, ela entende tudo, só que, na verdade, ela não queria vender. Ela assinou porque o pai quis vender, mas, na verdade, ela não queria vender. Então, mesmo assim, como é que eu vou dizer? É verdadeiro, ela pode vender. Ela assinou, ela concordou. Legalmente. Não foi... Sim, Como a gente diz aqui grosseiramente, não foi ilegal, pode ter sido imoral, né? Vamos dizer assim. Não, mas mesmo do ponto de vista jurídico, se posteriormente descobrir que ela não queria fazer essa venda, que ela foi, digamos, entre aspas, forçada a fazer essa venda, ela pode ser futuramente anulada. Então, até tomar cuidado, porque você pode estar colocando seu pai numa situação difícil. Eu futuramente, conversando com ela, esclarecendo tudo, eu como neto, posso ir lá e pedir o anulamento da escritura que ele vendeu ou não? Se houver a comprovação de que houve uma coação ou de que houve qualquer vício ali na vontade dela, na realização uma chantagem, do negócio, digamos assim, não sei se é a palavra correta. Oi? Tipo assim, houve uma chantagem para que ela vendesse, não sei se é bem a palavra correta. Sim, é possível, mas tudo isso dependeria de comprovação, de depoimento. O depoimento dela contaria? Se ela falasse, olha, eu fui chantageada nesse caso. Contaria. No Como é que é? entanto, você teria que desfazer esse negócio, devolver esse dinheiro, talvez até, a depender do caso, poderia até ter que indenizar o comprador que ficou esse Não, tempo. porque na verdade não foi comprador, foi assim, a minha madrasta, mulher atual do meu pai, de boca disse que cuidaria tanto da avó quanto do meu pai até o fim da vida, vamos dizer assim, de boca, né? E em função disso, o pai acabou cedendo e deu a terra para minha madrasta. Só que depois de assinada a escritura, ela disse que não cuida de mais ninguém. Tá bem complicada essa situação. Eu acho que é o caso de talvez procurar um advogado aí da sua cidade. Para examinar melhor a situação, porque ela é uma situação que envolve não só a questão do contrato que foi realizado, como também uma possível questão referente à herança, né? Então, Sim. isso aí tem que ser bem avaliado. Então, Obrigado, viu, Vinícius, pela sua participação aí. Bom procurar um profissional da área, um advogado aí para te está se auxiliar orientando ali, né? Para estar certeza. acompanhando de perto aquilo que já foi feito, o que pode ser feito, né, doutora Cláudia? Inclusive, é importante destacar que a interdição ela só pode ser realizada por meio de um advogado. Então, ou procura-se um advogado ou procura-se a Defensoria Pública, que para os casos de quem não pode pagar um advogado, a Defensoria Pública também pode fazer esse trabalho. Então, a pessoa não pode chegar sozinha até o juiz e falar assim, olha, o meu pai tem Alzheimer, não consegue mais responder, eu quero interditá-lo. Isso não pode acontecer. E no caso dos nossos aposentados que estão indo fazer os seus recadastramentos, é algo muito tranquilo e muito simples. Tendo toda a documentação, comparecendo, obviamente muitos precisam do auxílio de um familiar, né, para que possam fazer isso.
Sim, e se já tiver acontecido, porque o prazo final era até o dia 31 de dezembro, então eu não sei se esse prazo foi estendido. Esse prazo tem sido estendido durante algum tempo. Se por acaso houve a suspensão do benefício, é interessante procurar o INSS para ver, né, quais são os passos para poder regularizar essa questão, e se depois de regularizada ainda houver a suspensão, é o caso de procurar um advogado ou alguém que possa te orientar do ponto de vista jurídico para resolver a questão. Então é possível regularizar no sentido de receber. Só uma curiosidade, no caso aí do pagamento suspenso, do benefício, o pagamento está suspenso por 1, 2 ou às vezes 3 meses, por quanto tempo levar aí esse processo de regularização? A pessoa recebe retroativo ou passa a receber só depois da causa? Recebe retroativo. Ah, tá. Bom. E agora só uma última pergunta, doutora Clarissa, só para ficar bem claro. Há uma diferença entre curatela e interdição? Não, na verdade, a interdição é um instrumento para que se exerça a curatela. A ação de interdição, ela faz com que se crie a curatela, porque o interditado, ele vai passar a ter um curador que vai cuidar da vida dele. Então, a gente acaba utilizando as duas palavras como sinônimos. Ação de interdição ou ação de curatela seria mais ou menos a mesma coisa. Muito bem, agradecemos a sua presença aqui no nosso De Todo Um Pouco. Eu que agradeço. Viu que a sua ação aqui já alcançou assim, o extremo sul do Brasil e eu tenho certeza que muitas outras pessoas foram alcançadas aí com as suas instruções. Obrigada, e agradecemos, viu, doutora Clarissa? Volte Volte sempre no nosso De Todo Um Pouco. Muito obrigada. Um abraço.